E agora chamo ao palco o Dr. Paulo Duarte, que é gestor de formação da McDonald's Portugal, responsável pelos 16 cursos oferecidos pelo Centro de Formação desta marca e também pelo desenvolvimento e implementação correta dos diferentes materiais de formação da McDonald's. O Dr. Paulo Duarte vai fazer, digamos, o lançamento desta discussão que nos vai ocupar durante o dia inteiro. Vai apresentar os resultados de um estudo sobre o meu futuro, as minhas competências. Dr. Paulo Duarte, faz favor. Muito obrigado. Bom dia a todos. É com um grande prazer que a McDonald's está mais uma vez envolvida na organização deste congresso e coube-me a mim começar a primeira apresentação, tal como a Sandra diz, começar a trabalhar neste congresso. Portanto, venho falar-vos um pouco de um estudo que foi feito. A minha apresentação tem o nome O Meu Futuro, as Minhas Competências. E nada melhor do que começarmos a falar do impacto. Começámos a ouvir aqui, que se calhar daqui a alguns anos teremos robôs. Se calhar não vai ser fácil eles sentarem-se numa sala como esta, mas o futuro nós não o conhecemos. Iremos também ter, e hoje em dia, claramente, os empregadores das empresas procuram não apenas pessoas tecnicamente capazes, mas que tenham outras competências, as chamadas soft skills, e hoje em dia falamos muito de soft skills, que cada vez mais têm uma importância grande, e, portanto, a aprendizagem ao longo da vida irá claramente reforçar o papel das soft skills naquilo que é a potenciação profissional das capacidades de cada um na criação de valor das nossas empresas. Aquilo que a McDonald's quis fazer foi perceber o impacto das soft skills, dado que em Portugal não tínhamos estudos relativamente àquilo que é a incorporação das soft skills em Portugal, e decidimos apadrinhar um estudo que foi feito durante o ano passado, em que pretendemos saber várias coisas. A relevância das soft skills na nossa economia e a desagregação dessas mesmas soft skills por cada setor de atividade. Desta forma, conseguimos perceber e contribuir, porque faz parte da nossa responsabilidade como empresa líder no mercado da restauração, para o conhecimento daquilo que é o impacto das soft skills no nosso valor acrescentado, na nossa riqueza, na riqueza que as nossas empresas produzem, e, portanto, quisemos perceber isso, além de depois fazermos também o devido estudo com o impacto das soft skills naquilo que é o contributo da experiência profissional da McDonald's, dado que a McDonald's é hoje um dos principais empregadores na área da restauração e, para muitas pessoas, é a primeira experiência de emprego, e, portanto, quisemos também perceber qual era o contributo da experiência profissional por quem passou pela McDonald's e saiu para outras áreas no desenvolvimento das soft skills. Quisemos, então, por isso, também saber qual foi esse contributo para o desenvolvimento das soft skills de cada uma das pessoas e o impacto que a McDonald's teve na vida profissional atual desses ex-colaboradores. Quisemos, portanto, perceber o impacto de 6 soft skills, que são consideradas algumas das mais importantes por quem estuda e por quem reconhece esta vertente: a comunicação, o decidir resolver problemas, gerir-se a si próprio, neste caso a autonomia que cada um de nós temos, a liderança, o profissionalismo e o trabalho em equipa. Fizemos isto, como se tratam de competências extremamente importantes e extremamente específicas, quisemos ver isto a vários níveis. A comunicação é diferente a nível interno e a nível externo, a capacidade de executar e de resolver problemas é diferente nas tarefas ou nos processos, e quisemos perceber uma série de aspectos com este estudo. E, portanto, infelizmente não tenho tempo para vos apresentar os resultados extensos, mas
gostaria de vos fazer uma pergunta. O que é que acham, quanto é que acham que foi o contributo das soft skills na riqueza que foi produzida em 2015, porque o estudo foi feito em 2016 e tivemos de nos basear com os dados de 2015. Quanto é que vocês acham que valeram as soft skills em Portugal? Quantos milhões? Acham que chegou a 1 milhão? 2? 3? Bom, é nesta parte que vocês não devem dormir, portanto... Quem dá mais? 15 milhões? Alguém dá mais? Eu não tenho aqui nada para bater. Mais milhões? 17 milhões? Não chegam aos 100? Ok, não vamos continuar nisto, até porque cada um de vocês teria a sua própria opinião. Pois deixem-vos dizer que as soft skills representaram, em 2015, 11.721 milhões de euros. É este o valor acrescentado bruto das nossas empresas explicado pelas soft skills. E, portanto, temos um contributo de 7,9% das soft skills para explicar a formação da produtividade e do valor acrescentado bruto à escala nacional. Surpreendidos? Acho que merece uma salva de palmas, ou não? E, portanto, este foi um estudo que teve várias vertentes, foi um estudo extremamente complexo, não vos venho trazer para aqui os componentes do mesmo, mas as principais conclusões são de que as atividades com o menor contributo das soft skills para explicar a criação de valor, ou seja, aquelas que têm um valor abaixo dos 7,9%, são aquelas que são caracterizadas por um maior pendor operacional, mais rotineiro e, portanto, que têm exigências de uma grande padronização. Por outro lado, as atividades com maiores contribuições de soft skills apresentam maior sensibilidade à criatividade, ou seja, estamos a ver as áreas dos serviços informáticos, dos serviços técnicos, dos audiovisuais, etc., e, portanto, que exigem uma grande capacidade de inovação, onde as soft skills têm um peso bastante grande, algumas delas chegando inclusivamente aos 20%, do seu contributo. Obviamente que não podemos esquecer que tivemos que olhar também, e este contributo tem a ver também com a proporção que cada setor tem na nossa economia, e, portanto, um setor que tenha um peso mais pequeno na economia terá necessariamente um menor contributo para a criação do valor acrescentado bruto à escala nacional. No que diz respeito à presença das soft skills nas diferentes atividades, o nosso país caracteriza-se por ter duas grandes soft skills que valem mais do que 50% do seu contributo, ou seja, o profissionalismo com 27%, um pouco mais de 27%, e resolver problemas são claramente as duas competências que estão mais presentes no nosso país. Trata-se de duas das competências mais, diziam os entendidos, mais básicas, porque dependem mais do próprio, ao passo que as mais complexas, como a liderança e a comunicação, têm um peso inferior de 10% e de 8%, respectivamente. Na área que interessa à McDonald's, por sermos uma empresa de restauração, fomos olhar para essa distribuição e vemos que na área do alojamento e restauração a competência predominante, de uma forma muito clara, é o profissionalismo, seguida por resolver os problemas, mas em que a comunicação surge como terceira soft skill mais importante, com cerca de 13%. Portanto, estes são alguns dos dados nacionais, mas, tal como vos disse, para nós era importante perceber o contributo da experiência profissional da McDonald's no desenvolvimento das soft skills. E aqui, na minha área, como gestor de formação, era importante perceber até que ponto o currículo que temos, dos vários cursos que temos na McDonald's, contribui para o desenvolvimento das soft skills.
E o gráfico que vos mostro a seguir mostra exatamente isto, ou seja, enquanto na coluna da esquerda temos as competências, as soft skills distribuídas a nível nacional, com os dados desagregados, e depois na segunda coluna temos o alojamento e restauração, onde nós conseguimos ver em ambos os casos um certo desequilíbrio entre as competências. A terceira coluna mostra os dados, o contributo das diferentes soft skills na McDonald's, e aquilo que muito me orgulha é que elas estão todas muito equilibradas e, portanto, entre a competência com menos peso, 15%, e a competência com mais peso, de 17,8%, estão menos do que 3 pontos percentuais. E, portanto, isto mostra claramente que estamos no bom caminho e que a nossa formação e aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia ajuda a desenvolver as competências de um modo transversal e de um modo equitativo, por assim dizer. A quarta coluna pertence a um grupo de controle. Obviamente, para que este estudo pudesse ter validade, precisávamos de fazer o mesmo estudo para pessoas que cumpriam exatamente os mesmos requisitos, só com uma diferença em que nunca tinham passado pela McDonald's. E, portanto, também aí conseguimos ver que esse grupo de controle também tem um certo desequilíbrio que não acontece com a McDonald's. Dado que, obviamente, hoje vamos falar sobre uma série de aspectos, quis também partilhar convosco quais foram as diferenças entre as pessoas que trabalharam na McDonald's e que têm habilitação superior e aquelas que não têm. Quisemos também perceber até que ponto as habilitações tinham algum impacto na forma como cada uma das pessoas via a competência, dava importância das competências, considerava-as relevantes, como se autoavaliava no que dizia respeito às próprias competências e o contributo que tinha para a sua carreira profissional. E, portanto, vemos que os valores, a escala era de 0 a 4 e, portanto, os valores mais baixos rondavam o 3. Em qualquer um dos casos, os valores eram extremamente elevados. Foi algo que também foi um learning bastante interessante que conseguimos tirar e que as pessoas que tinham e que têm o ensino superior reconhecem mais a relevância do contributo das soft skills, talvez pelo facto de também terem passado por outras situações que as pessoas que não frequentaram o ensino superior não passaram, por uma maior abertura às empresas. Hoje em dia as universidades estão mais próximas das empresas e, portanto, conseguiram identificar mais a relevância das soft skills. Há aqui uma maior diferença, se olharem para o gráfico, para a liderança, em que as bolinhas azuis são quem tem o ensino superior e as bolinhas laranja quem tem o ensino básico e secundário. Apenas na liderança há uma maior diferença naquilo que os inquiridos consideraram como relevante na sua vida profissional. E, portanto, para nós, as soft skills fazem parte do nosso ADN. A nível de formação são tão importantes quanto ensinar e dar formação sobre fritar batatas, sobre segurança alimentar, tudo o que são os aspectos importantes para uma empresa de restauração, mas para nós, e algo que muito nos orgulha, a formação também trabalha e também desenvolve as pessoas e eu tive a oportunidade de ser gerente de restaurante, trabalhei em 2 restaurantes e, portanto, foi muito interessante nesse processo ver pessoas a crescer e trabalhei com muitos jovens e ver os seus pais a virem ter comigo a partilhar algumas mudanças no dia-a-dia dos seus filhos foi extremamente gratificante. Mas quem melhor do que eu, do que o nosso diretor-geral, para partilhar sobre aquilo que é a importância das soft skills para a McDonald's. A McDonald's é uma empresa que, como primeiro empregador, tem tido um papel fundamental no desenvolvimento das soft skills das pessoas que, muitas das vezes, estão a fazer a transição entre a vida universitária e o mercado de trabalho. Muitas das vezes ainda estão a estudar e na McDonald's, quando chegam, deparam-se com uma organização
que faz desenvolver neles competências fundamentais para o resto da sua vida, fiquem ou não, façam ou não carreira na McDonald's, tal como o trabalho em equipa, a comunicação, a gestão de si próprio, o profissionalismo, que é fundamental depois para todas as etapas da vida futura, o profissionalismo como fazer as coisas bem, da forma correta. E nós somos, estou certo, uma empresa e um local de trabalho que desenvolve essas competências e, de facto, acho que esta formação que a McDonald's incute nas pessoas, esta formação de base mais transversal, é muito útil para que depois as pessoas entrem no mercado de trabalho e nas suas carreiras futuras de uma forma mais eficiente e desde logo mais produtivas, mas também são coisas que perduram para o resto da vida. Por isso nós dizemos que a McDonald's acaba por ser uma escola para a vida. E é este o contributo que achamos que podemos dar com a nossa formação e com aquilo que fazemos todos os dias nos mais de 150 restaurantes. No entanto, não quisemos ficar por aqui e associámos no final do ano passado a uma iniciativa chamada Skills Jovem, em que qualquer pessoa pode desenvolver as suas soft skills, pode autoavaliar-se e pode fazer uma avaliação e ter uma formação gratuita relativamente a cada uma das soft skills. Pode, caso queira também receber depois um certificado mediante um valor extremamente baixo, pode fazê-lo. E posso dizer que esse valor extremamente baixo é 6 euros por competência, 20 pelas 6, e, portanto, esse é um contributo que a McDonald's pretende dar, juntamente com a BP, para que possamos fazer com que estes 11 mil milhões, quase 12 mil milhões, se possam transformar em 15, 20 mil milhões no futuro. E este é o contributo que a McDonald's pretende dar. Estamos a percorrer um caminho, estamos ainda numa fase inicial, mas acreditamos que seja claramente este o caminho a seguir, porque, de acordo com o Fórum Económico Global, 65% das crianças que hoje estão na escola primária vão exercer uma profissão que ainda não existe. E, portanto, isto leva-nos a pensar, isto leva-nos a refletir e temos que, de facto, pensar a formação. É por isso que, como membros da organização, me cabe a mim fazer a ponte para aquilo que é o resto do dia. Quais são as competências para o futuro? Qual é a relação entre o sistema de educação e formação profissional? E vamos transformar através da formação. Por isso, vamos pensá-la. Obrigado a todos.